Fala galera, tudo bem? Aqui é Diego Muguê. Eu queria dar uma palavrinha com vocês rapidamente sobre quem foi John Maynard Keynes, o economista responsável pelo New Deal, né, projeto para recuperação dos Estados Unidos no período pós-crise de 29, né? Antes disso, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, pessoal. Teve uma crise nos Estados Unidos antes da crise de 29, a crise de 21, de 1921, que foi uma crise bem pior do que a crise de 1929, mas que ninguém ouve falar, ninguém estuda sobre esse assunto, isso não é dito nas escolas, não é dito nas universidades. Foi uma crise muito forte que aconteceu nos Estados Unidos, né? O desemprego em 21 de 5% atingiu o índice de 12%, né, em 1921. A retração na economia chegou ao patamar de 17%. Então foi uma crise muito forte, né, americana em 1921, mas simplesmente o presidente na ocasião decidiu não interferir na economia e deixar o mercado se autorregular, né? Deixar que os próprios agentes do mercado, os próprios banqueiros, os próprios proprietários, né, de grandes empresas e seguradoras, o mercado em si se autorregulasse. E a crise não durou nem 2 anos e em 1923 estava completamente solucionada, né, essa crise. O país já estava em completa ordem, índice de desemprego já estava normalizado, já estava baixo, o país já estava voltando a crescer, ou seja, o mercado conseguiu se autorregular e conseguiu voltar a crescer, né? O livre mercado tem essa capacidade de reagir com rapidez às crises que acontecem. Diferente de 1929, pessoal. Em 29, muita gente pensa que foi uma crise da Bolsa de Valores. Muita gente acha que 29 foi uma crise da queda da Bolsa de Valores, o que é uma mentira, não é? Isso foi uma consequência, né? Teve lá aquela terça-feira negra, onde a Bolsa de Valores caiu 12%, todo mundo sabe que muita gente se suicidou, né? Muita gente se matou e tudo mais. Só que a queda da Bolsa de Valores, né, lá em 1929, não foi a causa da crise, foi apenas uma consequência, tá? Após essa recuperação da crise de 21, né, em 1923 estava tudo normal. As políticas posteriores a isso foram políticas completamente equivocadas, tá? O Banco Central americano ele começou a adotar uma política de crédito altamente expansionista. Naquela época a taxa de juros estava em torno de 6% ao ano. Eles reduziram bastante, né, essa taxa de juros, foi para 3,5%. Então muito crédito passou a ser liberado, a população estava com muito dinheiro nas mãos, né, gastando muito, gastando horrores, gastando até mais, pegando mais crédito, na verdade, do que poderia pegar, do que a sua capacidade de pagamento. Era uma enxurrada de crédito sendo despejada, né, nas mãos dos americanos. Então foi uma grande chuva. E quando você sabe que tem muito dinheiro circulando no mercado, automaticamente você tem muita moeda, muito poder de compra, né? E você tem certo número de produtos à venda. Então com isso a inflação ela começa a subir, né? Ela começa a subir porque você tem muito dinheiro circulando no mercado. Então o que aconteceu em 29? Em 29, quando foi visto pelo governo que a inflação estava subindo, né, níveis muito altos, automaticamente o governo alterou essa política monetária, né? Ele deu uma freada nessa política monetária, acabou com essa farra da política monetária, e aí muitas pessoas não conseguiram mais pegar crédito, renovar novos créditos, refinanciar novos créditos, e muitas pessoas ficaram completamente endividadas, sem conseguir pagar, né, as suas dívidas, e isso foi gerando uma grande bola de neve, né, dentro dos Estados Unidos. Foi impactando também a Bolsa de Valores, obviamente, né? Então foi uma crise tremenda que aconteceu em 29. Claro que se os governantes tivessem deixado o mercado se autorregular,
teria acontecido a mesma coisa que em 21, ok? Em 2 anos no máximo, aquilo ali já estaria sido regularizado, seria uma coisa passageira, o mercado seria responsável por resolver a própria situação, mas um economista chamado Keynes, né, que é um economista que defendia um Estado interventor, um Estado que seria responsável por aumentar os gastos, né, na economia, os gastos do Estado na economia, para impulsionar a economia do Estado como gerador de emprego, como gerador de renda, como gerador de riqueza. E com isso o Estado passou a se endividar mais também, profundamente, não é? E isso só piorou essa política keynesiana, que é uma política de alta intervenção do Estado, uma política de alto gastos públicos, uma política de alto endividamento estatal, só piorou essa crise e fez com que essa crise durasse até 1946, né? Esse projeto do Keynes foi chamado de New Deal, todo mundo conhece, né? O New Deal foi um projeto que ele elaborou para a recuperação da crise de 29, mas que na verdade nos livros do MEC ensinam que foi a solução para a crise de 29, mas que não foi solução coisa nenhuma, foi uma grande piora, né, para essa crise. Foi um tiro no pé para essa crise, porque fez com que ela se postergasse por muito mais tempo, muito mais tempo, até 1946. Então daí a gente tira de lição, né, muito importante, que sempre que o Estado vai intervir na economia, sempre o caos acontece, né? Economia não é lugar para o Estado intervir. Sempre que a gente quer que um país prospere, que um país saia de uma crise, que um país saia de uma recessão, só existe uma receita. E essa receita é mais mercado e menos Estado. Valeu, galera. Esse era o recado que eu tinha para dar. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.